pode, afinal, fazer o diagnóstico de autismo? Será que só um neurologista pediátrico, será que só um psiquiatra, um pediatra capacitado poderia fazer esse diagnóstico? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como que você pode ter alguém capacitado para te ajudar. Bom, quando nós falamos de espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, nós estamos falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, não de uma doença. Já aprendemos aqui que autismo não é doença, autismo é um transtorno, é uma condição multifatorial de uma base genética muito forte e que está aumentando cada vez mais no mundo. Uma para cada 36 crianças hoje é autista. Então nós estamos falando de muitas crianças que estão passando sem diagnóstico, anos sem tratamento. No meu consultório eu vejo todos os dias crianças esperando muitas vezes na fila do SUS ou então mesmo nos convênios sem conseguir um laudo que faça o diagnóstico de autismo, principalmente autismo nível 1 em meninas, que é mais difícil e é mais sutil. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque nós precisamos quebrar alguns tabus e conversar sobre algumas coisas que talvez incomodem um pouco, mas precisamos falar pelas nossas crianças, precisamos falar para ajudar as nossas crianças. Eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra, sou especialista em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, pós-graduada nessa área. Estou aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Se você não viu ainda, fiz um vídeo com a minha filha contando por que eu entrei nesse mundo do autismo, comecei a estudar tão profundamente essa área, ainda sendo pediatra. Nós temos ainda uma formação muito deficitária mesmo nessa área, então eu fui me aprofundar quando a minha filha teve suspeita de autismo. Vou deixar aqui o link do vídeo para vocês verem esse vídeo, poderem assistir se vocês quiserem. Mas hoje eu quero falar um assunto bem importante, justamente quem pode fazer o diagnóstico. E quando nós estamos falando de diagnóstico, a gente tem que lembrar de uma coisa: tempo é vida. Tempo para o teu filho é muito importante. Quando você vai no médico, vai até mesmo no pediatra, vai num neurologista e psiquiatra e ele te desacredita, falando, não, é coisa da sua cabeça, você tá louca, imagina um bebezinho muito novo, menor de 1 ano, é autista ou você tá com alguma suspeita, imagina, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano. Você pensa, gente, um bebezinho que eu recebi no consultório de 4 meses, cuja mãe já estava fazendo intervenções, graças a Deus, por bons profissionais, pediatras que viram essa criança e já iniciaram a intervenção. Uma criança de alto risco de autismo veio ao meu consultório conversando comigo, até pela minha história, né, com a minha filha. Eu pude identificar alguns sinais, grandes sinais de risco de autismo. Eu falo uma coisa para vocês: 4 meses, tem diagnóstico, doutora Kelly? Eu posso fazer um laudo de 4 meses? Eu vou dizer uma coisa: dificilmente você vai conseguir um diagnóstico, um laudo para um bebê tão pequeno, porque de fato não existem escalas nem muitos parâmetros nessa idade na literatura. Confiabilidade, nós temos artigos científicos sim que falam de um diagnóstico a partir de 1 ano e 2 meses. E eu já fiz sim laudos e diagnósticos com essa idade. Mas um bebezinho, a gente não precisa esperar. Você não precisa esperar para fazer um tratamento, porque tempo é vida. Então a primeira coisa é que se você tem suspeita de autismo, se você acredita que seu filho não faz contato visual, não interage, tem uma irritabilidade muito fora do normal, ou é muito quietinho, distúrbios de sono, hipotonia, alguma coisa que traz um sinal de alarme para o desenvolvimento, não balbucia ou pouca comunicação e interação social, você precisa sim ter uma avaliação mais apurada de um profissional, médico, pediatra, neurologista, enfim, especialista em autismo e que te ajude a traçar um plano terapêutico para esse bebê. Não necessariamente um diagnóstico ou um laudo, mas esse bebezinho, ele vai sim precisar de uma orientação. E aqui eu estou trazendo isso para vocês porque quando você espera 6 meses de vida de um bebê,
que tem 1 ano, você está dizendo que é metade da vida dele. Você vai falar, não, daqui metade da sua vida você volta aqui e a gente pensa no diagnóstico. Ele perdeu metade da vida dele ou dela. Você entende? Então, primeira coisa, não espere, tempo é vida. O seu bebê, a sua criança, o seu filho, ele precisa de intervenção. Não precisa, eu sei que você busca um diagnóstico, você quer um diagnóstico, mas às vezes naquele momento que ele não precisa de um diagnóstico, ele precisa de intervenção. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Você pode sim ajudar o seu filho com essas questões e trazendo orientações, tá? Agora, você fala para mim, quem faz o diagnóstico? Gente, um profissional que seja qualificado, que tenha experiência, que tenha uma formação, uma certificação, uma pós-graduação nessa área, ele às vezes é até, ouso dizer, tá? Não necessariamente, mas às vezes é até melhor do que um profissional que não é qualificado nessa área e às vezes tem uma expertise. Por exemplo, já vi neuros, psiquiatras ou até profissionais muito bons nas suas respectivas áreas, mas que não tinham muita experiência no autismo, deixarem passar. O que eu acredito é que nós precisamos confiar numa equipe multi, intervir, referenciar aquela mãe, trazer um caminho, um plano terapêutico para que essa criança ela tenha um futuro e que esse futuro seja o melhor para ela. Ou seja, ela vai ter um direcionamento, ela vai ter o melhor para aquele filho. Tempo é vida, não esqueça disso, tá bom? Eu vou trazer alguns dados para você aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 84,2% das famílias, o primeiro profissional que observa algum atraso no desenvolvimento é o pediatra. Então eu tô falando aqui, sim, nós precisamos capacitar esse médico, nós precisamos capacitar os pediatras. Você tá ouvindo isso aqui? Eu sou coordenadora de uma pós-graduação em autismo e transtornos de neurodesenvolvimento para médicos. Então, se você puder, marca o teu médico aqui para que ele seja capacitado em autismo, porque nós precisamos disso, nós precisamos de mais profissionais ajudando outras pessoas que precisam de clareza e direcionamento nessa área. O grande problema desses profissionais é que apenas 2 a 3% tem capacitação e consegue identificar os sinais de autismo nessas crianças. Então, o que falta, de fato, é uma capacitação adequada desses profissionais. O que acaba acontecendo muitas vezes é porque o pediatra não se sente capaz, ele encaminha para um neurologista, para um psiquiatra, que a gente sabe que ou na fila do SUS demora anos, gente, eu tô falando de anos, na vida do teu filho, para isso acontecer, para você conseguir um profissional referenciado que muitas vezes não vai nem conseguir ou não vai fazer esse diagnóstico e ainda vai deixar passar. Nós não podemos esperar, o seu filho não pode esperar, as crianças não podem esperar. Então, se você é pai, mãe, educador, profissional, escuta o que eu estou te falando, você precisa se capacitar para você sim fazer o encaminhamento certo, orientar esses pais com terapia, com o básico bem feito, ou seja, tirar a tela, orientar a rotina, alimentação, como estimular em casa. Ah, não é o mundo ideal, a gente precisa de terapia intensiva. ABA, ciência ABA, sim, nós precisamos, mas não adianta nós falarmos disso se nós não estivermos fazendo pelo menos o mínimo para essas crianças. Desde 2017, a Lei 13.438 deixou e tornou obrigatória a avaliação do pediatra com 18 meses de vida, fazendo uma avaliação do desenvolvimento psíquico dessa criança. O diagnóstico precoce, ele é fundamental. Mais fundamental ainda é a intervenção precoce. Nós sabemos que para conseguir, muitas vezes, um diagnóstico precoce, é necessário a intervenção precoce. Por isso, eu estou aqui para ajudar você, pai, mãe, a ter um caminho, a entender qual profissional procurar e como fazer isso. E se você é médico, procure uma capacitação. Se você é pai e mãe, indique o seu profissional para que ele possa ser ajudado e a gente poder ajudar cada vez mais família. Então lembre-se, não adie aquilo que pode ser feito hoje. Se você precisar encaminhar, encaminhe sim, mas referencie, tente ser o mais rápido possível. Mas se você vê alguma alteração, não fala para essa criança, esse pai, essa família voltar daqui 6 meses, porque tempo
é vida. Tempo é vida. Tempo é vida para o seu filho. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas.